Hoje nos reunimos novamente e cá estamos com o nosso grupo todo e vamos cruzar a fronteira para a Palestina. Exatamente, vamos passar pelos muros e visitar a Palestina. E na Palestina, a Basílica da Natividade. Vamos falar da Basílica da Natividade. A Basílica da Natividade, também conhecida como Igreja da Natividade, localizada em Belém, no estado da Palestina, é uma das mais antigas igrejas ainda em uso no mundo. Sua estrutura foi construída sobre uma caverna que a tradição cristã marca como local de nascimento de Jesus. Vamos começar aqui vendo uma curiosidade sobre a Basílica da Natividade em Belém. A Basílica da Natividade fica em Belém, na Cisjordânia. Hoje faz parte do território palestino e está sob domínio muçulmano. Antes da construção da Basílica da Natividade, o espaço que seria o local onde Jesus nasceu foi transformado por Adriano, imperador romano, em 135 d.C., em Templo de Adonis, o deus da beleza e do desejo. Muito bem. A Basílica da Natividade teria sido construída por um pedido de Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, que oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. A data de início da construção seria 339 d.C. A igreja teria sido finalizada em 565 d.C. A igreja foi construída nos arredores de Belém, no lugar em que acredita-se que Jesus Cristo tenha nascido. A cidade de Belém fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Em 556 d.C., a Basílica da Natividade foi incendiada durante a revolta samaritana, em que muitos cristãos acabaram morrendo. Este foi o primeiro ataque à igreja. Quando os persas invadiram Belém em 614 d.C., a lenda diz que eles pouparam a basílica porque reconheceram vestimentas persas no mosaico que representava os 3 reis magos. A porta de entrada da Basílica da Natividade tem apenas 1,25 m e é chamada de Porta da Humildade, porque o peregrino precisa se abaixar para entrar. Só entra um de cada vez na igreja. A porta original foi alterada pelos franciscanos no século XVI para impedir a entrada da cavalaria turca que ameaçava invadir a região. A Basílica da Natividade, por sua vez, é dividida por 3 comunidades cristãs, católicos romanos, gregos ortodoxos e apostólicos armênios. Por conta das constantes brigas entre católicos, gregos ortodoxos e armênios, a polícia palestina costuma ser acionada. Em 2002, Israel invadiu Belém, que fica em território palestino, em busca de militantes muçulmanos. Um grupo deles se refugiou dentro da Basílica e acabou ficando por lá com alguns civis por 39 dias.
enquanto os israelenses fizeram um cerco à igreja exigindo a rendição dos militantes muçulmanos, que acabaram sendo exilados na Europa e na faixa de Gaza. Calcula-se que Belém tenha sido fundada pelos cananeus por volta do ano 3000 a.C. É mencionada em algumas cartas enviadas pelo governador egípcio da Palestina ao faraó, perto do ano 1350 a.C. Depois foi conquistada pelos filisteus. Na Sagrada Escritura, alude-se pela primeira vez a Belém, que então se chamava também Efrata, a fértil, no livro do Gênesis, quando se relata a morte e sepultura de Raquel, a segunda esposa do patriarca Jacó. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Mais tarde, quando as terras foram divididas entre as tribos do povo escolhido, Belém foi entregue à tribo de Judá e foi berço de Davi, o pequeno pastor, filho mais novo de uma família numerosa, escolhido por Deus para segundo rei de Israel. A partir de então, Belém ficou unida à dinastia davídica e o profeta Miqueias anunciou que aí, nessa pequena localidade insignificante para os homens, haveria de nascer o Messias. Mas tu, Belém de Efrata, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel. Sua origem é antiga, de épocas remotas. Por isso Deus os abandonará até o momento em que der à luz aquela que deve dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se levantará para apacentar com a força do Senhor, com o esplendor do nome do Senhor seu Deus. Nós aqui teremos já, ou já passamos pelo local exato, né, do nascimento de Cristo. A pequena aldeia de Belém continuou a contar os dias da sua monótona existência agrícola e provinciana, até que se deu o inaudito acontecimento que a faria famosa para sempre no mundo inteiro. São Lucas relata com uma simplicidade impressionante. Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Uns 150 quilômetros separavam Nazaré de Belém. A viagem seria especialmente dura para Maria no estado em que se encontrava. As casas de Belém eram humildes e, como em outros lugares da Palestina, os vizinhos aproveitavam as cavernas naturais como armazéns e estábulos, ou então escavavam na ladeira.
Jesus nasceu numa dessas grutas. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meditamos muitas vezes sem pressa nos menores detalhes das circunstâncias que acompanharam a chegada do nosso Salvador à Terra. Os discípulos do Senhor e os primeiros cristãos também foram, desde o início, plenamente conscientes da importância que Belém tinha adquirido. Em meados do século II, São Justino, que era natural da Palestina, fazia eco das recordações que os habitantes da aldeia transmitiam, de pais para filhos, sobre a gruta, usada como estábulo em que Jesus tinha nascido.
sala anterior, onde estávamos, né, na nave principal da igreja, passamos a acompanhar o nosso guia, porque os grupos vão descendo aos poucos, as passagens são muito estreitas. Como vocês podem ver, temos outra porta aqui, estreita e baixa, ao final de uma escada. Temos que descer cautelosos, inclusive, para que não haja uma queda. Isto é, além de demorado, é bem desgastante. Já estamos cansados desta longa espera. Tem muita gente hoje em Israel fazendo os passeios ligados a Cristo. Aqui já estamos bem próximos agora da porta que dá acesso ao local da gruta, onde se acredita que Cristo tenha nascido. Já estamos muito próximos, não podemos focar. Este aqui é exatamente o local onde Cristo nasceu. Vocês estão vendo aqui. O pessoal se coloca, se prostra aqui, né? Ficam de joelhos, até porque o lugar é baixo. E pronto, é muito rápido, tem muita gente passando por aqui. Não podemos fotografar nem filmar. Eu consegui algumas fotos aqui, como vocês podem ver. Já deixamos aqui a Basílica, já é noite e vamos voltar para o hotel. Fim do passeio. Agradecemos a vocês mais uma vez esta oportunidade. Muito obrigado e continuem conosco. Temos ainda muita coisa a respeito de Jerusalém.